Poucos povos ao longo da história são ao mesmo tempo tão totalmente desconhecidos e tão difamados quanto os filisteus. O próprio nome se tornou um termo pejorativo para designar uma pessoa inculta e grosseira. Nós conhecemos principalmente os filisteus pela Bíblia, onde eles são os inimigos do povo de Israel, um grupo violento cujo único objetivo parece ser subjugar e brutalizar os israelitas. Claro, a Bíblia é um texto religioso e, como tal, não se pode esperar que relate os inimigos dos israelitas de forma imparcial. Os filisteus são uma ferramenta narrativa, o arqui-inimigo dos protagonistas do livro. Eles fornecem alguns dos maiores vilões da Bíblia, e Dalila, sedutora e traidora de Sansão, e Golias, o gigante arrogante derrotado pelo humilde Davi. Ao mesmo tempo, os filisteus nos deixaram muito pouco no registro histórico pelo qual possamos discernir como era sua cultura, um fato que talvez tenha acentuado ainda mais a dependência das fontes bíblicas. Não sabemos que língua os filisteus falavam, qual alfabeto usavam, o que sua cultura valorizava. Seus deuses são incertos, e suas origens permanecem um mistério duradouro. No entanto, a arqueologia, em conjunto com as poucas fontes escritas que temos, pode nos ajudar a construir um retrato mais claro desse povo do Levante. A sociedade deles refletia influências do Egeu, de Chipre, do Egito e dos cananeus. Eles construíram grandes cidades com projetos urbanísticos planejados. Produziam obras artísticas maravilhosas, desde cerâmica e tecidos até vários tipos de metalurgia. Eram agricultores e comerciantes, produzindo azeite de oliva e vinhos que negociavam e vendiam por toda a região. A cultura deles floresceu em uma época de agitação política, quando o antigo Oriente Próximo passava por uma transição sísmica da Idade do Bronze para a Idade do Ferro. Hoje, vamos tentar descobrir a resposta para esta pergunta: quem eram os filisteus? As origens dos filisteus, assim como muitos aspectos de sua cultura, estão envoltas em mistério. Como eles não deixaram registros escritos próprios, dependemos dos relatos escritos, sempre tendenciosos, de outros povos para formar uma imagem dos filisteus, além do que pode ser inferido a partir de descobertas arqueológicas. Quando se trata dos filisteus, como mencionado anteriormente, a Bíblia é uma fonte bastante importante, mas cuja historicidade será debatida até o fim dos tempos, e fundamentalmente, é nela que os filisteus aparecem talvez como principal inimigo dos israelitas. Como resultado, a Bíblia não faz uma descrição muito favorável dos filisteus. Eles não são apenas inimigos violentos, mas também decadentes e ricos, ocupando terras férteis e aproveitando rotas comerciais próximas. Claro, a palavra filisteu acabou se tornando sinônimo de alguém bruto e anti-intelectual, uma pessoa de mente fechada e hostil às artes e à cultura. De qualquer forma, o que é fascinante é que tanto fontes escritas quanto arqueológicas parecem sugerir que os filisteus não eram nativos do sul do Levante, ou pelo menos que muitos elementos de sua cultura não eram originários daquela região. Tanto é que o consenso acadêmico geralmente concorda que os filisteus provavelmente tinham origens no Egeu. As narrativas históricas tradicionais afirmam que esse povo originalmente já chegou ao sul do Levante no contexto do colapso da Idade do Bronze Tardia, um período de agitação social e política durante o século XII a.C., que testemunhou o declínio dramático do poder dos impérios tradicionais no Oriente Próximo. As causas desse colapso, e sejam sociais, ambientais ou devido a invasões militares de um grupo conhecido como os povos do mar, são debatidas. Pistas nos relatos bíblicos sobre os filisteus parecem apontar para influências estrangeiras em sua cultura. O famoso combate entre o futuro rei Davi e o gigante filisteu Golias, narrado no primeiro livro de Samuel, contém uma pista reveladora. Sugeriu-se que o fato de os filisteus terem enviado Golias como seu campeão para lutar em combate singular é indicativo de uma prática particular dos reinos micênicos. Esse famoso relato, portanto, pode sugerir uma origem igeia para os filisteus. Fora da Bíblia, descrições sobre os filisteus são muito mais difíceis de encontrar. No entanto, uma fonte importante é o Egito Antigo. Nas descrições pictóricas egípcias dos povos do mar, um grupo de tribos que supostamente atacou o Egito e outras áreas do leste do Mediterrâneo por volta do ano 1175 a.C., aparece um grupo chamado de Peleze. Esses Peleze, segundo a pesquisa moderna, passaram a ser identificados como os filisteus. Frequentemente retratados usando chapéus distintos com uma grande pluma, esses Pelezes são, na verdade, os mais representados entre todos os diversos povos do mar nas fontes egípcias, já que atacaram o Oriente Próximo durante o reinado do faraó Ramsés III.
Textos que acompanham esses relevos egípcios encontrados nos Pelones de Medine Abu relatam que os povos do mar, entre eles os Pelese, viajaram da Anatólia através do Levante até o Egito, entrando em combate com as forças do faraó na Batalha do Delta, uma batalha que resultou na derrota e dispersão dos até então imparáveis povos do mar. O que aconteceu com os Pelese após sua derrota é difícil de determinar. No entanto, outras fontes egípcias podem nos fornecer a resposta. Inscrições de Medine Abu descrevem que os povos do mar derrotados foram incorporados ao Império Egípcio, sem dúvida obrigados a prestar homenagem e tributo aos faraós. Vale notar que o termo 9 arcos era usado nas fontes egípcias para se referir a inimigos estrangeiros. Quanto aos 9 arcos, tomei suas terras e seus limites. Eles foram acrescentados aos meus. Seus chefes e seu povo vêm até mim com louvores. É bem possível que os Pelese derrotados tenham sido reassentados ao norte do território egípcio, na região do sul do Levante, sobre a qual os faraós egípcios exerciam hegemonia política. Certamente, as cidades que hoje designamos como filisteias eram quase todas originalmente de fundação cananeia. Embora tradicionalmente se presuma que tenha sido violento, o registro arqueológico das cidades que viriam a formar a base da Filístia, a região onde os filisteus viveram, não apresenta sinais de destruição generalizada durante o final do século XIII e início do século XII a.C., e nenhum texto relacionado aos povos do mar relata uma invasão da própria Canaã. Em vez disso, parece que a introdução da cerâmica filisteia na região, que normalmente é utilizada como um indicativo da disseminação da cultura filisteia, foi um processo pacífico, sugerindo que os filisteus não conquistaram violentamente o sul do Levante. Além disso, os achados arqueológicos filisteus parecem apontar para uma origem estrangeira, especificamente do Egeu. A cerâmica, em particular, liderou esse movimento. A cerâmica filisteia primitiva apresenta semelhanças marcantes com peças micênicas contemporâneas em termos de design, com motivos geométricos, lineares e florais, e aparece pela primeira vez no sul do Levante justamente no início da Idade do Ferro. A arquitetura filisteia parece apresentar diferenças notáveis em relação ao estilo local. A tecnologia utilizada pelos filisteus parece ser bastante diferente daquela empregada no sul do Levante. Os fornos apresentam designs egeus notáveis. Plantas arquitetônicas e elementos como banheiras, bases de colunas e lareiras são todos uma ruptura com os estilos da região. O que também é intrigante é que essas tecnologias e influências egeias não substituíram totalmente as cananeias nativas. Na verdade, as duas pareciam coexistir lado a lado nas cidades filisteias. Por exemplo, após a suposta conquista da Filístia, utensílios de cozinha cananeus podem ser encontrados em todo o território filisteu. Isso implica duas coisas, que é improvável que os filisteus tenham expulsado os cananeus nativos de suas terras recém-conquistadas, e que a cultura filisteia se desenvolveu como uma espécie de híbrido, incorporando elementos das culturas egeia, cananeia e até egípcia. Dito isso, apesar dessas aparentes origens não locais, devemos ter cautela ao considerar os filisteus como um grupo monolítico que migrou em massa para o sul do Levante no final da Idade do Bronze. Cada vez mais, acredita-se que os filisteus talvez fossem compostos por vários povos que migraram para a região, trazendo consigo diferentes culturas e tecnologias, e que passaram por um processo de etnogênese na área para formar a cultura que hoje conhecemos como filisteia. Assim, o surgimento da cultura filisteia não é resultado de um evento migratório monolítico vindo da Grécia micênica, como foi apresentado no passado. Na verdade, essa cultura se formou a partir de diversos povos com diferentes origens geográficas, culturais e sociopolíticas, que se estabeleceram na Filístia no final da Idade do Bronze e início da Idade do Ferro, mesclando múltiplos elementos sociais, políticos e culturais locais e não locais. Esses grupos passaram por um processo de etnogênese, formando uma entidade complexa que veio a ser conhecida como cultura filisteia. Da mesma forma, também é fascinante como pesquisas recentes parecem sugerir que os rótulos antes considerados marcadores sólidos de etnia ou nacionalidade, como israelita e filisteu, na verdade não são indicadores tão claros assim. Na verdade, foi sugerido que a geografia e os fatores socioeconômicos são marcadores muito mais confiáveis de como as pessoas viviam no sul do Levante. Por exemplo, as cidades costeiras no Mediterrâneo e nos vales da Cefelá, onde os filisteus habitavam, tendiam a ser mais ricas e cercadas por terras férteis do que os assentamentos nas colinas da Judéia, onde viviam os israelitas. Consequentemente, os habitantes viviam de maneiras muito diferentes, ditadas pela realidade econômica.
Reima acredita que devemos entender as relações entre israelitas e filisteus não como um antagonismo étnico ou cultural, mas sim como uma oposição entre a região costeira e a região montanhosa. É bem possível que as diferenças étnicas entre israelitas e filisteus não fossem tão grandes quanto a Bíblia gostaria de retratar. O território filisteu, conhecido como Filístia, era composto por 5 cidades, conhecidas como a Pentápolis Filisteia. Essas cidades estavam localizadas na região conhecida como Palestina. Na verdade, a palavra filisteu chega ao inglês através do latim e do grego, a partir do hebraico. Eles são chamados de povo dos Pelese, Filístia, e é dessa origem que se desenvolveu o nome latino para a região, Palestina. Ecrom era a cidade mais ao norte, e a única cidade que foi uma fundação nova dos filisteus, pois as demais cidades filisteias eram originalmente fundações cananeias. Ao sul de Ecrom ficava Gate, cuja localização exata ainda é motivo de algum debate. Alguns estudiosos sugeriram que ela estava situada no local conhecido como Tel Es Safi. A oeste ficava Asdod, uma cidade importante mencionada na Bíblia como o centro da religião filisteia. Textos encontrados na antiga cidade de Ugarit atestam a importância de Asdod antes da chegada dos filisteus no final da Idade do Bronze. Ascalão, localizada às margens do Mediterrâneo, era a única das grandes cidades filisteias com um porto de tamanho considerável, o que indica que provavelmente era a cidade com maior atividade comercial. A cidade mais ao sul, Gaza, era originalmente um assentamento egípcio antes da chegada dos filisteus. Acredita-se que tenha sido o local da narrativa bíblica de Sansão e Dalila. Curiosamente, muitas das principais cidades filisteias estavam situadas em uma região conhecida como Shefelá, uma área montanhosa composta por vales largos, acessíveis e extremamente férteis. O controle desses vales era crucial para a economia filisteia, que era amplamente baseada na agricultura. Essas terras eram perfeitas para o cultivo de grãos, produção de azeite de oliva, produção de vinho e criação de gado. Além dessas cidades, existiam vários assentamentos menores em todo o território filisteu. No entanto, a grande maioria do que sabemos sobre a cultura filisteia e o aparente foco político e religioso de sua sociedade estava concentrada nessas 5 cidades. De acordo com a Bíblia hebraica, a extensão do território filisteu ia do Uá de Gaza, ao sul, até as margens do rio Yarkon, ao norte. A fronteira leste da Filístia era menos bem definida e provavelmente estava sujeita a avanços e recuos conforme o poder dos filisteus aumentava ou diminuía. Após estabelecerem seu domínio político inicial sobre as 5 cidades da chamada Pentápolis no início do século XII a.C., os filisteus podem ter iniciado campanhas militares que expandiram e consolidaram seu controle sobre o sul do Levante. Tradicionalmente, os historiadores acreditavam que esse foi um período de expansão agressiva, que teria ocorrido ao longo de aproximadamente um século, até meados do século XI a.C., quando os filisteus entraram em conflito com os israelitas. Durante esse período, cidades no Vale de Jezeel, como Megido e Afula, podem ter ficado sob hegemonia filisteia, como indicado pela descoberta de uma grande quantidade de artefatos filisteus, em especial cerâmicas desse período. Muitas cidades dessa região também apresentaram exemplos de cerâmica filisteia. No caso de Megido, essas peças de cerâmica são acompanhadas por evidências de destruição física, talvez sugerindo que os habitantes da cidade resistiram à agressão filisteia. O oposto parece ser o caso de Afula, já que há pouquíssimas evidências de violência, sugerindo que uma paz foi negociada com os conquistadores ou então que a cidade se rendeu. No entanto, muitos estudiosos acreditam que a presença de cerâmica filisteia nessa região pode não indicar hegemonia política, mas sim comércio. Isso é especialmente reforçado pelo fato de que a cerâmica filisteia na área aparece em quantidades muito pequenas. Se os filisteus de fato estabeleceram controle político sobre o Vale de Jezeel, não pode ter sido mais do que uma administração relativamente leve por parte das elites. Os estudiosos acreditam cada vez mais que a ideia de que os filisteus invadiram violentamente o sul do Levante é imprecisa. Certamente, isso não é realmente sustentado pelo registro arqueológico. Em vez disso, é bem possível que o florescimento do poder e da cultura filisteia no final da Idade do Bronze e início da Idade do Ferro tenha ocorrido mais devido ao declínio do poder egípcio na região durante o colapso do final da Idade do Bronze. Com o fim da necessidade de pagar grandes tributos aos seus senhores egípcios, as cidades da Filístia aumentaram em população e área urbana, tornando-se centros econômicos cada vez mais bem-sucedidos. A Bíblia descreve uma série de conflitos prolongados entre os israelitas e os filisteus.
Naturalmente, devemos ter cautela quanto à historicidade da Bíblia em relação aos filisteus, já que, afinal, trata-se de um texto religioso cujo principal objetivo é retratar os israelitas como o povo escolhido de Deus. Mas ela nos oferece uma narrativa intrigante sobre as relações entre filisteus e israelitas. Também é importante observar que as distinções sociais e étnicas marcantes traçadas entre esses dois povos pela Bíblia são consideradas por alguns estudiosos como amplamente exageradas. Em vez disso, tem-se argumentado que fatores econômicos eram muito mais importantes para definir o modo de vida desses grupos, com os israelitas habitando as regiões montanhosas menos férteis e mais pobres, enquanto a Chafela e as regiões costeiras eram ocupadas pelos filisteus. Essas demarcações teológicas e étnicas, feitas para estabilizar a identidade judaica, não refletem a realidade histórica. De modo geral, a Bíblia, e em particular o livro dos Juízes, o livro de Samuel e os livros das Crônicas, descrevem os israelitas como sendo politicamente dominados pelos filisteus. O período dos Juízes, quando os israelitas estavam organizados em torno de uma confederação frouxa de tribos, acredita-se que tenha durado do meio do século XII até o final do século XI a.C. A Bíblia descreve esse período como sendo marcado por episódios de conflito entre os filisteus dominantes e os israelitas politicamente inferiores, uma dinâmica de poder que supostamente foi encerrada com a formação do Reino Unificado de Israel. Talvez o exemplo mais famoso de antagonismo entre israelitas e filisteus seja a história de Sansão, um dos juízes de Israel, dotado de imensa força por Deus, força que ele usou para massacrar um exército inteiro de filisteus usando nada além do osso da mandíbula de um jumento como arma, no capítulo 15 do livro dos Juízes. Sansão é traído por sua amante, Dalila, que corta seu cabelo, privando-o de sua força. A própria Dalila é subornada para fazer isso pelos senhores dos filisteus, que então capturam Sansão, levando-o para a cidade de Gaza e forçando o outrora grande israelita a moer grãos. A famosa morte de Sansão, em que a restauração milagrosa de sua força por meio da oração lhe permite destruir o templo filisteu onde está preso ao derrubar as colunas, acontece no templo de Dagon, uma divindade filisteia que pode ter sido adorada como o pai dos deuses. Um indicativo da subjugação dos israelitas era a proibição de armas, que os filisteus supostamente impuseram aos seus súditos, ilustrada por um trecho do primeiro livro de Samuel, de não se achava ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus diziam, dos hebreus não devem fabricar espadas ou lanças para si mesmos. Assim, todos os israelitas desciam até os filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. No entanto, essa proibição aparentemente não impediu os israelitas de se rebelarem abertamente contra o domínio filisteu, liderados por Saul. Uma série de batalhas foi relatada na Bíblia. Na Batalha de Micmais, os filisteus teriam sido derrotados por uma força israelita liderada por Jonatas, filho do rei Saul, enquanto um confronto no Vale de Elá serviu de cenário para o combate singular entre o gigante filisteu, Golias, e o futuro rei Davi. No entanto, os filisteus parecem ter desferido um golpe devastador com a vitória na Batalha do Monte Gilboa, na qual os israelitas foram completamente derrotados. Os filhos de Saul, Jonatas, Aminadab e Malquizua, foram todos mortos, e o próprio Saul se lançou sobre sua espada para não ser capturado. Sendo os inimigos jurados dos protagonistas bíblicos, os filisteus foram retratados como selvagens e cruéis com os corpos de seus inimigos. E cortaram sua cabeça e tiraram sua armadura, enviando-a por toda a terra dos filisteus para divulgá-la na casa de seus ídolos e entre o povo. Colocaram sua armadura na casa de Astarote e prenderam seu corpo no muro de Bet-Sean. No entanto, seria o rei Davi quem acabaria derrotando e subjugando os filisteus à frente do Reino Unido de Israel, o que talvez tenha ocorrido no final do século XI ou início do século X a.C. Embora Davi tenha derrotado as forças filisteias e aparentemente até capturado Gate, a própria Filístia não parece ter sido ocupada pelos israelitas. Durante esse período, as cidades filisteias estavam bastante à mercê de grandes potências estrangeiras que as cercavam. Em especial, o Egito. De acordo com o primeiro livro dos reis, um faraó egípcio não identificado, sogro do rei Salomão, capturou e destruiu a cidade de Gezer antes de presenteá-la à sua filha. E tanto fontes bíblicas quanto egípcias atestam que a campanha do faraó Sheshon contra os israelitas usou a cidade de Gaza como base de operações. Foi somente com a divisão da monarquia unida nos reinos de Israel e Judá, por volta do ano 930 a.C., que os filisteus aparentemente conseguiram restabelecer sua presença política na região. Parece que os filisteus conseguiram manter certo grau de independência política até meados do século VIII a.C. Assim como outros povos do Levante, como os fenícios, eles podem ter estado nominalmente sob a hegemonia egípcia e obrigados a pagar tributos.
No entanto, a supremacia política egípcia na região nesse período é frequentemente caracterizada por uma abordagem relativamente branda. As cidades dos fenícios, por exemplo, desfrutavam de um alto grau de autonomia política e econômica, embora ainda estivessem nominalmente sob controle egípcio. Foi uma ameaça vinda do leste, cujos esforços violentos para impor hegemonia sobre o sul do Levante marcaram o começo do fim para os filisteus, na figura do conquistador rei neo-assírio Tiglat-Pileser III. Voltaremos a esse assunto mais adiante. Por enquanto, vamos considerar a sociedade e a cultura dos filisteus. Politicamente, a Filístia era dominada pelas 5 principais cidades filisteias. Embora sejam referidas coletivamente como a polidade filisteia, essas cidades não eram unidas em um único império ou estado. Na verdade, eram entidades independentes que frequentemente agiam em confederação. Essa cooperação entre as cidades filisteias parece ter, em certos momentos, assumido a forma de conselhos convocados para discutir assuntos importantes. A Bíblia relata o conselho filisteu que foi reunido para decidir o que deveria ser feito com a Arca da Aliança, tomada dos israelitas em uma batalha perto de Afeca. Então eles mandaram chamar e reuniram todos os senhores dos filisteus, e disseram: "No que faremos com a Arca do Deus de Israel?" Eles responderam: "Que a Arca do Deus de Israel seja levada para Gate." Então levaram a Arca do Deus de Israel para lá. Os governantes, ou reis, das cidades filisteias eram conhecidos como Serem, ou no plural, Serenim. Não está claro se esses governantes reinavam como monarcas hereditários ou como autarcas que exerciam o poder após estabelecerem sua posição por meio de intrigas políticas. Apenas um desses Serenim é identificado pelo nome na Bíblia, o governante de Gate, cujo nome é Achis. A arqueologia também aponta para a existência de uma classe de elite entre os filisteus, uma classe com capacidade de adquirir bens de luxo. Cavalos e carros de guerra eram evidentemente valorizados entre a elite, como comprovam a descoberta de pinos de eixo de carro e ossos de cavalos. Ascalon. Culturalmente, a elite filisteia exibe uma mistura de estilos. Embora 4 das 5 cidades filisteias tenham sido originalmente fundadas por cananeus, achados arqueológicos de elite nessas cidades mostram influências cananeias, egeias e egípcias. Por exemplo, um palácio em Ashdod que foi remodelado com características que lembram a elite egeia contemporânea. De particular interesse para nós está a questão de como era a cultura filisteia. Sabemos que os filisteus incorporaram elementos das culturas egeia, egípcia e cananeia local, levando a uma fusão que acabou criando a cultura filisteia. No entanto, o que não entendemos claramente é como isso se manifestava socialmente. Não há evidências que indiquem que os cananeus locais formavam uma subclasse que servia aos governantes filisteus como força de trabalho agrícola. Porém, uma classe de elite claramente existia em certa medida. Se essa elite era composta por filisteus étnicos que governavam a região de maneira semelhante aos egípcios, ou se era uma elite híbrida formada por cananeus e filisteus, não podemos afirmar com certeza. A descoberta de vestígios arqueológicos relacionados à agricultura, como veremos na próxima parte deste vídeo, aponta para o fato de que os filisteus eram agricultores habilidosos. No entanto, parece, a partir dos níveis mais antigos escavados nas cidades filisteias, que esse era um povo predominantemente urbano. Os melhores exemplos preservados disso talvez estejam em Ashdod, onde a cidade era dividida em zonas bem definidas, uma área industrial, uma região central com arquitetura monumental e santuários religiosos, e áreas residenciais. Ashdod e outras cidades filisteias costumavam ser cercadas por fortificações de tijolos de barro. A agricultura aparentemente formava a principal base da economia das cidades-estado filisteias. A localização das principais cidades filisteias indica isso, já que 4 das 5 ficam no interior e estão cercadas por algumas das melhores terras aráveis da região, nos amplos e férteis vales conhecidos como Shefelá. Esses vales não só ofereciam excelentes oportunidades agrícolas, mas também facilitavam o comércio entre as cidades filisteias e além delas, além de proporcionar ligações fáceis de viagem entre as cidades do interior e as planícies costeiras e portos, por onde tradicionalmente fluía o comércio norte-sul. Os padrões de assentamento filisteus aparentemente eram tão centrados em preocupações agrícolas que a defesa acabou sendo um pouco negligenciada. Nenhuma das cidades da Pentápole fenícia está localizada em colinas ou penhascos facilmente defensáveis, como era comum na época. Os filisteus também introduziram algumas espécies não locais no sul do Levante, especialmente o coentro, popular não só como tempero, mas também como oferenda. As folhas de louro, também, parecem ter sido introduzidas pelos filisteus, fornecendo-lhes não apenas madeira para fins de construção e manufatura, mas também frutos, uma pequena amora preta brilhante que contém óleos.
Não foram apenas plantas que os filisteus introduziram na região, também. Porcos, talvez trazidos do Egeu ou da Anatólia, eram criados por sua carne. Curiosamente, evidências da criação de porcos só podem ser encontradas em regiões da Filístia abençoadas com um clima relativamente ameno e fontes de água facilmente acessíveis, como a Cefelá. O sul do Negev, por outro lado, praticamente não produziu evidências de suínos. Na Idade do Ferro, a criação de animais pelos filisteus deixou de focar nos porcos e passou a se concentrar cada vez mais no gado, que era utilizado tanto para carne e leite quanto como animal de tração. Esse maior foco em animais de carga, combinado com o fato de que muitos sítios filisteus estão localizados em vales aluviais férteis, levou à hipótese de que, na Idade do Ferro, os filisteus passaram por uma espécie de revolução agrícola. Como era comum no Levante naquela época, o azeite de oliva era um dos principais produtos agrícolas. Grandes prensas de pedras circulares extraíam o valioso líquido, e prensas independentes, completas com pesos de prensa, foram desenvolvidas no final da Idade do Ferro. O vinho também era um produto importante da Filístia, já que o clima era favorável ao cultivo de videiras, e tanto o vinho quanto o azeite de oliva eram exportados para as cidades filisteias e além delas, especialmente para o Egito. Os filisteus certamente produziam diversos produtos têxteis. Vários pesos de tiro pinçados encontrados em sítios arqueológicos apontam para isso. Curiosamente, o estilo deles é mais parecido com as práticas de tecelagem do Egeu. No entanto, esses pesos podem ter se desenvolvido no Levante. Também parece que o mercantilismo fazia parte significativa da economia filisteia. Antes de começarmos a imaginar mercadores costeiros com vastas redes de comércio ao estilo dos fenícios, é importante observar que os registros arqueológicos sugerem que a atividade comercial dos filisteus era praticamente toda local. O professor de arqueologia mediterrânea Saviazur Landau sugeriu que os registros arqueológicos apontam para a ausência de atividade comercial de longa distância por parte dos filisteus. Além disso, os governantes das cidades filisteias, os Serapim, aparentemente não participavam ativamente do comércio, se é que participavam. Escavações em cidades da Filístia não encontraram grandes depósitos para armazenamento de mercadorias nem acúmulo de bens de luxo, o que seria indicativo de comércio. Entre os elementos mais conhecidos da cultura filisteia estão as cerâmicas. A cerâmica filisteia apresenta formas de desenhos distintos que não são encontrados nas tradições cerâmicas contemporâneas do sul do Levante, o que indica influências estrangeiras. A cerâmica filisteia mais antiga é monocromática, antes de se desenvolver o estilo clássico vermelho e preto associado à Filístia. Os motivos micênicos são os mais dominantes, sendo os mais comuns aves, peixes, espirais, semicírculos e zigue-zagues, todos decorando tigelas, crateras, potes de xarope, píxides e jarros de 3 alças. Os primeiros fornos filisteus também apontam para influências externas. Um forno tecnologicamente avançado encontrado em Tel Geme é bastante semelhante a outros fornos sofisticados da Idade do Bronze encontrados em Creta e Mileto, na Anatólia. Dito isso, os filisteus também utilizavam técnicas locais do Levante, já que muitos fornos da Idade do Ferro são comparáveis a exemplos encontrados na Síria e no Levante. É bastante importante notar que o surgimento de tecnologias externas não significa necessariamente que os filisteus estavam usando essas tecnologias da mesma forma que os egeus as utilizavam. Provavelmente, elas foram adaptadas ao contexto local e ganharam novos significados dessa maneira. Essencialmente, isso levou ao que pode ser considerado um estilo tipicamente filisteu, um estilo egeu híbrido produzido no sul do Levante. Apesar da imagem guerreira dos filisteus, notavelmente propagada pela Bíblia, os sítios arqueológicos filisteus geralmente não apresentam uma quantidade maior de armamentos do que outros sítios não filisteus da região. Dito isso, um grande número de achados metalúrgicos em Tel Es-Safi, que se acredita ser o local de Gate, parecem ser muito diferentes do trabalho em metal local, mais uma vez apontando para influências externas. Além disso, os estilos arquitetônicos filisteus no Levante parecem indicar uma possível origem não local, incluindo plantas de templos e casas, banheiras, bases de colunas, lareiras, plataformas e bancos. Uma parede megalítica talhada a martelo, construída no estilo casamata, pode até indicar uma origem ocidental, já que o método de casamata é mais comumente associado à construção hitita e egea. Casamata é uma construção de parede dupla, onde paredes laterais são erguidas entre as duas paredes principais, criando uma série de cômodos que podem ser usados para fins residenciais ou de armazenamento. Lareiras de seixos, muito diferentes dos fornos de barro locais que podem ser encontrados em toda a região, foram descobertas em muitos sítios filisteus.
A sabedoria tradicional dizia que os filisteus falavam uma língua do Egeu ou de Chipre e usavam um dos sistemas de escrita dessas regiões. No entanto, isso já não é mais certo. Na verdade, parece provável que os filisteus falassem uma variedade de línguas, refletindo suas origens mistas. A natureza da língua filisteia e o alfabeto que eles usavam são temas de muito debate e permanecem extremamente obscuros. Algumas pistas podem ser encontradas na Bíblia hebraica. O título dos governantes das cidades filisteias, Serem ou Seremim, é considerado de origem indo-europeia. Já foi até sugerido que poderia estar relacionado ao proto-grego ou ao lídio e à palavra grega tiranos, que significa tirano. Inscrições do início da Idade do Ferro ainda estão totalmente ausentes, embora 2 selos de Achol tenham sido descobertos com sinais indecifrados. Além disso, foi sugerido que as tabuletas de argila encontradas em Tel Deir-Ala poderiam ser uma escrita filisteia ainda desconhecida. Curiosamente, a Bíblia não parece mencionar nenhum problema de linguagem quando se trata da comunicação entre israelitas e filisteus, como faz em relação aos assírios e babilônios. A maioria dos nomes filisteus tem origem semítica, embora seja certamente possível que esses nomes e outros elementos semíticos na língua filisteia tenham sido emprestados dos habitantes locais do sul do Levante. No entanto, também vale notar que alguns nomes filisteus, como Golias e Aquis, não são semíticos. Já foi sugerido que eles têm origens indo-europeias, embora isso seja motivo de algum debate. As tecnologias de escrita empregadas nos sítios filisteus seguem as normas locais em tábuas de argila, escrita em vasos usando tinta e pintura, inscrições entalhadas em pedra. Embora haja algumas evidências do uso de sinais cipromenoicos em alguns vasos filisteus, isso ainda é especulativo. O ponto de partida principal para qualquer discussão sobre a religião filisteia costuma ser a Bíblia, pois ela contém os nomes de muitos deuses filisteus, além de pistas sobre as práticas religiosas dos filisteus. Como a maioria dos povos do Oriente Médio da época, a religião dos filisteus era baseada no culto a um panteão de deuses. O primeiro livro de Samuel relata uma narrativa sobre como os filisteus, após derrotarem os israelitas na Batalha de Afeca, capturaram a Arca da Aliança e a guardaram no templo de Dagô, na cidade de Asdod. Quando os filisteus tomaram a Arca de Deus, eles a levaram para a casa de Dagom e a colocaram ao lado de Dagom. E, quando se levantaram cedo na manhã seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da Arca do Senhor, e a cabeça de Dagom, assim como as palmas de suas mãos, estavam cortadas sobre o limiar. Somente o tronco de Dagom ficou para ele. O significado dessa passagem é que ela revela como o culto dos filisteus girava em torno de templos, que continham estátuas de culto. É a isso que se refere a frase, e me a colocaram ao lado de Dagom. Como muitos povos do Antigo Oriente Próximo, como os assírios e babilônios, os filisteus provavelmente consideravam suas estátuas de culto como vasos terrenos de suas divindades. Assim, a apresentação da arca capturada foi uma oferta dos filisteus a Dagom. A apresentação das estátuas de culto dos inimigos derrotados era outra prática comum no Oriente Próximo. Como os israelitas proibiam a adoração de ídolos e, portanto, não tinham uma estátua de culto do seu Deus, a arca provavelmente era considerada a melhor alternativa. O culto religioso no Antigo Oriente Próximo andava de mãos dadas com uma classe sacerdotal que administrava os templos e realizava rituais, muitas vezes incluindo sacrifícios para apaziguar o divino. A observância dos rituais era crucial para o bom funcionamento da sociedade, para garantir boas colheitas e prosperidade material. O sacrifício normalmente envolvia o abate de ovelhas ou gado, a queima da gordura do animal no altar da divindade e o consumo ritual de sua carne pelos fiéis. Ao contrário de outros povos do Oriente Próximo mais conhecidos, como os mesopotâmios ou egípcios, que frequentemente produziam registros escritos de suas práticas rituais, os filisteus não nos deixaram nenhum registro escrito de seus rituais. Artefatos relacionados ao culto descobertos em sítios filisteus apresentam amplas semelhanças com peças contemporâneas encontradas em toda a região sul do Levante, como altares incensários, embora alguns objetos, como o altar de 2 chifres de Tel Es-Safi, que se acredita ser Geita, pareçam mostrar influências híbridas, neste caso locais e ocidentais. Figurinhas representando uma figura feminina sentada, provavelmente uma deusa, são artefatos comuns encontrados na Filístia e são conhecidas como a Shoda. As formas dessas estátuas votivas são consistentes com o culto no mar Egeu. Costumes de luto também podem ser deduzidos a partir da descoberta de outras figuras de luto em terracota em sítios funerários em Azor e Tel Gemi. De forma feminina e representadas com as mãos sobre a cabeça ou cruzadas sobre o peito, essas figurinhas são bastante semelhantes a exemplos encontrados no Egeu, no continente grego, em Rhodes, Naxos e no leste de Creta. A presença desses artefatos clássicos de culto na Filístia indica que os filisteus adoravam suas divindades de maneira muito semelhante a outros povos do Antigo Oriente Próximo.
Se o culto era o principal método de adoração dos filisteus, o grande foco da religião filisteia era, é claro, os próprios deuses e deusas. A passagem que analisamos anteriormente do primeiro livro de Samuel não só indica os costumes religiosos dos filisteus, mas também nomeia seu deus principal, Dagom. A importância de Dagom para os filisteus é demonstrada nesta passagem, já que seu templo é o local para onde eles levam a relíquia religiosa mais preciosa dos israelitas derrotados. É importante notar que há pouquíssimas evidências extrabíblicas que sustentem a ideia de que Dagom era considerado pelos filisteus como sua divindade mais importante. Embora seja possível que Dagom, que parece ter sido considerado um deus criador ou pai dos deuses, tenha se originado como um deus do Egeu ou indo-europeu que os filisteus trouxeram para o sul do Levante, também pode ser o caso de ele já ser um deus cananeu existente, talvez baseado no deus do grão e da prosperidade, Daga, que era adorado na Síria antes da migração dos filisteus. As estátuas de Asdod mencionadas anteriormente são consideradas muito semelhantes às estatuetas de mulheres sentadas encontradas no Egeu, muitas das quais são retratadas segurando crianças. Portanto, é possível, e já foi levantada essa hipótese, que essas figuras de Asdod representem algum tipo de deusa materna, que os filisteus podem ter trazido consigo para o sul do Levante. A datação dessas estatuetas certamente parece coincidir com o período de destaque político dos filisteus, sendo que a maioria delas foi descoberta nas cidades de Ecrón e Asdod, datando dos séculos 12 a.C. e aparecendo até o século 8 a.C. Junto com seus deuses do Egeu ou híbridos, os filisteus certamente adotaram várias divindades cananeias. Uma dessas divindades era Astarte, uma deusa cananeia da guerra cuja popularidade era praticamente onipresente entre os povos cananeus. Se os filisteus realmente chegaram ao Levante como parte das campanhas militares dos povos do mar, a adoração de uma deusa da guerra certamente faria sentido. Segundo o primeiro livro de Samuel, os filisteus levaram o corpo do derrotado e morto Saul ao templo de Astarte, referida como Astarote. Outro deus adotado dos filisteus foi Baal, principal divindade entre os povos cananeus e um deus associado à chuva. No segundo livro dos reis, o rei de Israel, Acasias, ao ser acometido por uma doença, envia mensageiros à cidade de Ecrón para buscar a proteção do deus Baal-Zebub. Parece provável que, neste caso, Baal-Zebub seja uma variante local do Baal cananeu, adotada pelos filisteus e adaptada ao seu contexto local. O meio do século 8 a.C. trouxe um declínio severo na fortuna das cidades filisteias. O rei neo-assírio Tiglat-Pileser III, coroado em 745 a.C. e determinado a reverter a estagnação que dominava seu império, iniciou uma série de campanhas militares que quase dobraram as terras sob seu comando. Centralizando o poder nas mãos da monarquia e profissionalizando o exército assírio, Tiglat-Pileser iniciou uma série de conquistas no Levante entre 743 e 732 a.C. Ao longo de mais de uma década de violência, os assírios capturaram e submeteram toda a região, estabelecendo hegemonia política, inclusive sobre as cidades dos filisteus. A própria Gaza foi uma das últimas fortalezas a cair, em 734 d.C., e isso resultou, pela primeira vez, em Egito e Assíria compartilhando uma fronteira. O antagonismo entre Assíria e Egito teria um efeito poderoso sobre os filisteus, já que os faraós egípcios começaram a subornar os povos submetidos pelos assírios para que se rebelassem contra seus senhores. Por volta do ano 711, a cidade de Asdod deixou de pagar tributo e se rebelou. O rei assírio, Sargon II, reagiu com uma invasão militar completa, capturando e saqueando Asdod e Gade. A Filístia foi então incorporada como uma província assíria completa. Suas cidades reconstruí e nelas estabeleci o povo das terras que minhas mãos conquistaram. Meu oficial coloquei sobre eles como governador. Eu os contei entre o povo da Síria e coloquei meu jugo sobre eles. Essa derrota foi um golpe devastador para os filisteus. A prática padrão entre os assírios era saquear ou destruir cidades rebeldes, levar as estátuas dos deuses para a capital, Nínive, e realocar os povos rebeldes por todo o Império Assírio. O texto que acabamos de ver sugere isso. É provável que pelo menos alguns habitantes de Asdod e Gate tenham sido realocados para outros lugares, e que as cidades reconstruídas tenham sido parcialmente povoadas por não-filisteus. A própria Gate parece ter sido totalmente destruída, já que não é mais mencionada em fontes posteriores que detalham os filisteus. Em 705 a.C., o rei de Judá, Ezequias, levantou a bandeira da rebelião contra a Síria. As cidades filisteias parecem ter ficado divididas durante essa rebelião. O rei de Ascalon se juntou aos rebeldes, enquanto o governante de Ecrón permaneceu leal e, como resultado, sua cidade foi sitiada e capturada pelos rebeldes. Estimulado à ação, o rei assírio Senaqueribe invadiu a região para restabelecer o controle, capturando Asdod, Ascalon, Gaza e Ecrón e exigindo pesados tributos de seus habitantes.
A queda do Império Neo-Assírio em 612 a.C. não trouxe alívio para os filisteus, pois o Império Neo-Babilônico rapidamente surgiu para ocupar seu lugar e exercer controle sobre a Filístia. Foi durante o reinado do proativo rei neo-babilônico Nabucodonosor II que os filisteus encontraram seu fim definitivo. O recém-coroado rei buscou estabelecer seu controle sobre o Levante logo no início de seu reinado. Na verdade, foi no primeiro ano de seu governo que ele marchou contra Ascalon, que havia se rebelado contra ele. Os anais neo-babilônicos descrevem como o rei de Ascalon foi capturado após a queda de sua cidade, e como a própria Ascalon foi primeiro saqueada e depois arrasada até o chão. Esse nivelamento brutal da cidade rebelde é reforçado por descobertas arqueológicas recentes, que encontraram indícios de destruição em massa compatíveis com um saque violento. Nos anos que se seguiram, Gaza e Ekron certamente foram capturadas e provavelmente sofreram um destino semelhante. Não foram apenas os filisteus que foram submetidos ao jugo babilônico. Toda a região do Levante foi subjugada por Nabucodonosor e integrada ao crescente Império Neo-Babilônico. Um grande número de filisteus foi reassentado na Babilônia, e aqueles que permaneceram no Levante sucumbiram ao lento processo de aculturação, tendo sua identidade cultural sido seriamente enfraquecida pela destruição de suas cidades e pelas deportações de seu povo. Os remanescentes dos filisteus, separados de suas raízes culturais, na verdade parecem ter sido totalmente assimilados pelos povos vizinhos da região. Nas palavras de Gittin, a Filístia já não possuía um núcleo cultural suficientemente forte ou resiliente para sobreviver à destruição de suas cidades e à deportação de sua população. Assim como os assírios antes deles, os babilônios praticavam o assentamento e o exílio de povos conquistados ou rebeldes como uma medida para evitar novas insurreições. Famosamente, um grande número de judeus do reino de Judá foi exilado para a Babilônia após o cerco de Jerusalém em 597 a.C. Da mesma forma, parece que um grande número de filisteus também foi exilado para a Babilônia. Esses exilados conseguiram manter seu senso de identidade filisteia por um tempo, referindo-se a si mesmos como homens de Gaza ou Ascalon por pelo menos um século e meio após deixarem o sul do Levante. Essas menções aos filisteus, exilados a milhares de quilômetros de casa, representam seu último aparecimento nos registros escritos. Privados há muito tempo de sua independência política, a cultura filisteia foi gradualmente desaparecendo, sem dúvida acelerada pelas repetidas conquistas e pelos reassentamentos promovidos pelos reis neo-assírios e neo-babilônicos. No período persa, a partir de meados do século V a.C., os habitantes da região da Filístia passaram a ser conhecidos, na verdade, como fenícios. Os filisteus, antigos antagonistas da Bíblia, não existiam mais. Obrigado por assistir. Se você gosta desses vídeos, pode encontrar conteúdo adicional no meu Patreon. Você também pode ter acesso antecipado aos próximos vídeos e às cenas excluídas, ou seja, trechos que cortei do vídeo principal.